Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de muita luz, de pessoas com propósito, pessoas que estão buscando realmente ser tudo que nasceram para ser. Daqui a pouco eu entro ao vivo com a Aline Battaioli. A Aline, ela foi minha aluna, ela é terapeuta, ela vem trazer hoje na live um tema muito interessante que é mediunidade, mas mediunidade com leveza, mediunidade de forma leve, alegre, saudável, para que a gente possa assim olhar para o nosso interior e buscar nos harmonizar através da expansão da nossa consciência e através daquilo que a gente sente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, porque todos nós sim somos médiums, todos nós temos uma mediunidade. Muitas são afloradas, outras são sensitivas, clarividência, né, ouvir, sentir. Todos nós sim temos muito forte essa questão da mediunidade. Então fica com a gente na live de hoje, porque ela é muito legal, ela é muito bacana, mediunidade com leveza. E para você que está chegando agora, já coloque seu boa noite aqui nos comentários, marque um amigo, marque uma amiga, para que também possa receber esse conteúdo. Para você que está aqui no Instagram, mande aviãozinhos para os teus amigos, bota no grupo lá da família, bota no grupo dos amigos, que a live tá no ar e hoje a gente vai falar sobre mediunidade com leveza. E como eu comentei, a Aline, que é a moça que vai estar comigo hoje, a Aline, ela é terapeuta, ela foi minha aluna do workshop de constelação familiar, ela trabalha com reiki, ela é professora de reiki, então ela também traz uma grande bagagem de espiritualidade, de evolução, e nós participamos recentemente lá em Cachoeira do Sul, da vivência, o melhor ano da sua vida. Eu fui um dos palestrantes e a Aline também, ela palestrou, onde ela trouxe esse tema da mediunidade. Eu achei muito legal, muito bacana, e eu convidei ela para fazer a live juntamente comigo, para que você que me acompanha também tenha esse entendimento e conheça um pouquinho mais do trabalho dela, conheça aquilo que ela vem desenvolvendo, porque é uma expansão de dentro para fora, para que a gente possa brilhar, ser feliz e construir uma vida saudável, uma vida leve. Então se perceba se as coisas estão sendo leves para você ou se está sendo pesado. Se está sendo leve, bacana, persista, continua. Se está sendo pesado, é momento de mudar, é momento sim de começar a olhar para as coisas que estão ao teu redor e muitas vezes sim soltar, desapegar, buscar reajustar para que você possa crescer e sim ser feliz, buscar a tua espiritualidade, buscar ser médium leve, de forma harmônica. Eu vou mandar aqui o convite para a Aline. Enquanto eu mando o convite para você que está me acompanhando ao vivo, já coloque seu boa noite ali nos comentários, já vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, vai mandando aviãozinhos para as pessoas da família. Deixa eu mandar aqui, convidar Aline Battaglia. Foi! Então, daqui a pouquinho a Aline estará ao vivo comigo, falando sobre mediunidade. Talvez você tenha alguma dúvida, talvez você tenha alguma curiosidade, talvez você tenha, sim, algo dentro de você que está brotando um sentimento de iniciativa. Então, realmente, essa live é para você. Eu quero aproveitar, dar boa noite para a Thaís, que está nos acompanhando, para a Juliana, boa noite. E ela já está aqui comigo, a Aline Battaioli. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Aline. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. O prazer é todo meu, o prazer é nosso aqui te receber, né, trazendo um pouquinho aí do teu conhecimento, daquilo que você desenvolve. Eu já falei um pouquinho sobre você aqui na live, mas eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, aonde que você trabalha, para as pessoas também te conhecerem um pouquinho melhor. Perfeito. Boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Meu nome é Aline Battaioli, sou terapeuta holística há quase 3 anos, sou de Cachoeira do Sul, trabalho com reiki, sou mestre de reiki, né? Ministro cursos, aplico barras de axis, radiestesia,
Eu trabalho com florais de Bach, trabalho com conindu, trabalho com o conindu só ele nos ouvidos, trabalho ele também dentro do reiki. Então a gente faz bastante técnicas, eu caso muitas técnicas, eu gosto muito de juntar elas. Trabalho com massagem também com pedras quentes, massagem terapêutica. E o meu foco é trabalhar a espiritualidade e o autoconhecimento, independente da técnica que eu for trabalhar, independente do curso que eu vou ministrar, eu sempre vou estar dentro da espiritualidade e do autoconhecimento, porque foi o que me trouxe até aqui. Que legal, que bacana. Eu comentei antes que a gente participou juntos lá do workshop, lá, o melhor ano da sua vida, ali em Cachoeira do Sul. E você foi uma das palestrantes aí e trouxe forte esse tema da mediunidade, onde eu gostei bastante. Então, eu vou convidar a Aline para fazer uma live para trazer um pouquinho desse despertar. Porque nós que atendemos em consultório, nós que temos essas práticas, essas terapias alternativas, nós vemos muitas pessoas chegarem até nós nos dizendo: eu tenho uma sensibilidade, eu acho que eu sou médium, eu enxergo, eu ouço. Mas muitas vezes a pessoa ela não sabe administrar, ou ela tem medo de ver, ela não quer ver, ou a família também acaba muitas vezes trazendo crenças que vão bloqueando a própria percepção dessa pessoa. Como é que foi o teu despertar para a mediunidade? Como é que foi esse teu processo intuitivo que você começou a administrar e auxiliar outras pessoas? Na verdade, é bem isso que tu falou, né, Pietro? As crenças, o medo, o tabu que a sociedade coloca em cima da mediunidade, o peso que é ser médium para muitas pessoas, acaba com que a gente vá procrastinando, que vai empurrando para frente, e isso vai agravando, né? Porque eu sempre digo para os meus clientes assim, a mediunidade ela é a melhor e a pior coisa que a gente pode ter. É muito a questão da gente entender, né, o que a mediunidade está querendo nos comunicar. Então, a partir do momento que a gente entra em conexão com a nossa essência, em conexão com o nosso eu superior, o nosso eu interior, a gente começa a entender o que a mediunidade está querendo falar. Eu comecei muito nova, com 16 anos eu busquei, né, acontecia muitas coisas que hoje parece ser tão comum para mim, mas que na época, com 16 anos, eu me assustava demais, né? Eu tenho, né, muita sensibilidade. Hoje eu aprendi a lidar e uso no meu trabalho, uso ao meu favor a minha mediunidade hoje, mas eu tinha muita sensibilidade, eu ouvia bastante, né, barulhos dentro de casa, eu tinha um problema muito grave, a minha mãe também é médium e nunca aceitou, né, e eu tive que buscar ajuda para nós duas, que eu não sabia o que significava, e quando eu busquei essa ajuda, porque alguma coisa estava acontecendo de diferente, não era normal daquela maneira, eu comecei a entender o que era mediunidade. Eu busquei ajuda em centro espírita, eu busquei ajuda em casa de umbanda, e todos me acolheram de uma forma incrível, assim, foi onde eu comecei a entender o que era mediunidade. Então, tanto no centro espírita quanto no centro umbandista, na época eles me esclareceram muito, muito mesmo, e foi o que me agregou e que me trouxe nessa caminhada sem ter medo, né? Porque eles me trouxeram uma forma mais leve de enxergar a mediunidade. E com o tempo, eu fui desenvolvendo. Claro que eu saí da casa de umbanda depois de um certo tempo, porque o líder, ele já era um senhor, ele acabou desencarnando, e aí eu não me encontrei em mais nenhum lugar, nenhum tipo de centro. E foi onde eu comecei a desenvolver as técnicas de reiki, né? Que foi onde eu entendi que eu precisava ser médium, porque era uma escolha minha, que eu não poderia fugir, mas que eu não precisava ter uma religião, que a mediunidade era diferente de ser uma pessoa religiosa, que a mediunidade estava ligada com servir, que a mediunidade está ligada com autoconhecimento, e só depois daí, sim, eu teria total liberdade de escolher, se eu quisesse, uma religião.
Então eu entendi que a mediunidade é muito mais leve do que o nosso medo mostra, né, pra gente. Então, a partir do momento que eu comecei a desenvolver a espiritualidade, que eu comecei a servir, usar a minha mediunidade para me conhecer, e os passos que eu venho caminhando, eu vou dando como exemplo para as pessoas e vou direcionando e orientando elas. Claro que jamais a gente vai caminhar por ninguém. Eu entendi que a mediunidade pode ser leve, sim. Fácil? Não é, né? A gente sabe que a vida tem altos e baixos, tem ciclos que a gente precisa encerrar para abrir outros, mas que ela pode ser mais leve, que ela não precisa ter essa tensão, porque tem pessoas que não falam na mediunidade. Tem pessoas que sabem que tem, chegam aqui no meu espaço, quando eu vou atender, eu pergunto, eu não quero saber sobre isso. Eles já me barram assim. Então, a gente precisa saber, a gente precisa entender quem a gente é. E a partir do momento que nós somos médiums, a primeira coisa a se fazer é aceitar. Como nós vamos desenvolver isso, isso vai fazer parte do nosso processo. Mas negar só vai fazer com que a gente crie cada vez mais emoções negativas dentro da gente e que mais cedo ou mais tarde o corpo vai querer colocar para fora. Que é onde vem todos os processos de depressão, de ansiedade, problemas espirituais que as pessoas falam, né? Adoram generalizar os problemas espirituais, mas aonde que eles estão? Né? Onde que a gente não está olhando para eles? Eles estão dentro da gente, é um problema que está ali dentro e que a gente precisa mexer, né? Então, a partir do momento que nós começamos a aceitar, onde a gente aceita, já fica mais leve. Aí depois o processo é uma escolha que a gente vai ter que fazer. Não tem para onde fugir. Tá dentro da gente, foi uma escolha do nosso espírito e a gente precisa encarar. Isso daí é fato. Exato. E vamos dizer, esse teu processo, quando você começou a buscar centro espírita, centro de Umbanda, você teve alguma participação em algum estudo, algum grupo de estudo que te auxiliou nesse processo mediúnico? Porque nós vemos que as pessoas afloram a mediunidade, afloram essa questão da parte intuitiva e elas buscam, muitas vezes, a porta de entrada é um centro espírita, é um centro kardecista e a orientação nesses centros é começar a desenvolver. Né? E as pessoas muitas vezes têm medo. Eu não quero desenvolver. Eu não quero que ela se abra mais. Muito pelo contrário, tem gente que chega até nós e diz, eu quero que ela se feche. Eu não quero ver. Eu quero sentir. Então, elas acabam muitas vezes buscando também por medo, mas por desejo de trancar, de trancar esse dom, de fechar, de encerrar. Como é que foi esse teu processo de estudo dentro quando você buscou o centro para te ajudar? Na verdade, assim, eu fui muito abençoada, né? Porque eu tive todo um preparo. No centro de Umbanda que eu participei, era um centro muito antigo, eu tive todo um preparo, eu tive toda uma doutrina, né? Eles doutrinavam antes para que a gente também aceitasse a doutrina deles, né? Não era algo que era imposto. Isso daí foi uma coisa que eu tenho como base para mim, para o meu trabalho e vai ser para o resto da vida. Não existia aquela questão de entrar já na incorporação, como é o que as pessoas têm medo. Não. Existia toda uma doutrina onde a gente ia conhecer toda a nossa essência espiritual, né? Os guias que estavam ali nos protegendo, os nossos guias, os nossos mentores, né? Eu chamo de mentor, mas eles chamam de entidade. Então, a gente conhecia primeiro a nossa família espiritual, que era como ele nos apresentava. Então tinha assim todo um processo de doutrina. Tinha doutrina, tinha os dias da semana onde a gente era doutrinado, para depois a gente aceitar ou não trabalhar dentro da religião. Eu trabalhei por algum tempo, foi uma experiência incrível, assim. Infelizmente, né, depois muitas coisas acabaram mudando, a gente tem mais dificuldade hoje em dia, né, de encontrar lugares que a gente consiga se encaixar, mas enfim, né, cada pessoa vai buscar o que é bom para si, mas a minha essência, hoje mesmo eu dou cursos e eu sempre mostro o lado da doutrina, a teoria primeiro,
para que depois as pessoas tenham certeza que é aquilo ali que elas querem seguir no momento, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas no momento é aquilo ali que faz bem. Por que que eu tenho hoje isso no meu trabalho? Porque eu tive isso lá atrás. Lá atrás eu tive essa experiência e eu entendi o quanto era importante eu me conhecer primeiro, eu entrar no meu processo de cura primeiro, para depois eu servir o próximo, né? Não chegar já desenvolvendo, dando passe, entregando o que às vezes a gente não tinha, né? Muitas vezes a gente está entregando alguma coisa que nem a gente sabe que tem, nem sabe se tem, né? É um conhecimento que a gente quer entregar, sendo que a gente não buscou primeiro. Então, a mediunidade, ela se torna leve a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos entrar num processo de cura, nós precisamos aprender com ela, né, e com o processo, para que depois a gente consiga entregar algo de qualidade para quem busca a nossa ajuda. Não ao contrário. Nós precisamos entender que a gente só entrega o que a gente tem. E se a gente está vazio, se nós estamos preenchidos com medo da mediunidade, com medo do que ela pode se apresentar, não querendo que ela exista, negando ela o tempo todo, como que vamos entregar algo de qualidade para alguém? A conta não fecha, não bate. Então, é muito importante entrar no autoconhecimento, buscar o que faz sentido para a vida de cada um, para que a gente consiga entender isso em primeiro lugar, que a gente consiga se entender em primeiro lugar, para depois entregar algo para alguém. Para depois o passe vir, para depois a gente entregar as bênçãos que a gente tem, sim. Nós temos dons, nós temos bênçãos, sim, nós somos seres de luz e nós podemos entregar muitas coisas boas. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa se olhar. A gente precisa se entender, pelo menos entrar no processo. O processo ele não vai começar hoje e terminar amanhã. Ele vai se estender por algum tempo, né? Por isso que estamos aqui nesse plano. Mas que a gente consiga entregar o que a gente tem de melhor. E não confusão, dúvida, medo, tensão em cima de um assunto que pode ser mais leve do que a gente acaba vendo por aí. Não é uma obrigação. Né? Ser médium é ser essência, não é uma obrigação. Mas a gente precisa saber que ela existe e negar não é a melhor opção. E há o processo de reforma íntima, que a pessoa precisa passar. Com certeza. No momento que ela começa a despertar, que ela começa a olhar para dentro, ela começa a ver o seu lado sombra. Então, todos nós temos o nosso lado sombra, e nós precisamos olhar para o nosso lado sombra, pegar ele realmente, buscar curar, buscar ressignificar, buscar acolher, porque quando a gente entra muitas vezes dentro desse mundo da espiritualidade, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer levar conhecimento, a gente quer abraçar, mas a gente precisa estar bem. Nós precisamos estar bem conosco, com a nossa autoestima, com o nosso amor, para que a gente possa transmitir amor para as outras pessoas. Com certeza. E como que foi, vamos dizer, dentro desse teu processo mediúnico, como que você encontrou as terapias alternativas? Como que elas chegaram até você? Na verdade, foi uma fase muito sobrecarga, porque eu decidi, né, como eu tive algumas... Depois que o meu líder espiritual desencarnou, eu decidi que eu não queria mais. Eu passei por esse processo de negar a mediunidade. Eu disse, não, agora eu não quero mais, porque eu não tenho mais a minha base. E aí eu estagnei, parei. Naturalmente, né? Vem a sobrecarga energética. Por quê? Porque a gente precisa fazer o fluxo, né? O corpo precisa funcionar de uma forma equilibrada. E quando a gente para de trabalhar essa parte espiritual, vai sobrecarregar. Não tem, isso é fato para qualquer pessoa, independente do nível mediúnico, né? Então eu parei ali. Eu ia me dedicar somente para a minha vida pessoal, para o meu trabalho, e meu lado espiritual brinquei com ele que ele não existia. Essa daí foi a parte que pesou, e que é geralmente onde a gente busca ajuda, né? Então, me pesou muito, eu entrei num processo de depressão, eu entrei num processo de crise de ansiedade, insatisfação profissional, insatisfação pessoal. Eu digo que eu cheguei no fundo do poço, foi no fundo do poço. A família totalmente desestruturada, com doença e tudo mais. Foi onde eu busquei o
reiki, né? A minha mestre é de Santa Catarina, então ela me enviou um reiki à distância, me deu um feedback assim que eu rejeitei na hora. Ela disse, tu precisa fazer um nível 1. Eu disse, não, já é muita coisa para minha cabeça, minha vida já é isso, 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 e eu não quero. Eu negava o tempo todo. Mas a sensação que eu tive depois de uma sessão de reiki, assim, de libertação, ela foi tão grande que eu não consegui mais não ter o reiki na minha vida. Então, eu comecei como cliente dela. Depois eu fiz o nível 1. Fiz o nível 2, quase que meses depois, né? Foi muito próximo. E quando eu fui fazer já o nível mestre, eu já estava com a minha cabeça pronta que era aquilo ali que eu queria para mim. Foi tudo muito rápido. Por isso que eu sempre digo, a gente diz, né? Quando a gente decide alguma coisa, o universo coloca a gente em situações e as coisas vão acontecendo. E elas vão acontecendo. Então eu entrei pela dor. Eu entrei no reiki pela dor emocional. Hoje eu tô pelo amor e eu não me vejo em outra situação, eu não me vejo em outra profissão. E eu entrego o reiki, hoje mesmo eu estava dando curso, eu entrego o reiki com muito amor. Mas que a gente consiga, hoje a minha missão, que eu digo, é que as pessoas busquem as técnicas terapêuticas pelo amor. Que não espere vir a dor, que não espere vir o fundo do poço. Por isso que eu falo tanto, eu posto tanto, eu estou sempre batendo em cima. Hoje eu consigo dar cursos em turmas, né? Que era uma coisa que há pouco tempo a gente não podia por conta das restrições que a gente estava vivendo. Por quê? Para que as pessoas não esperem chegar a dor que eu e a maioria das pessoas que buscaram há um tempo atrás as técnicas terapêuticas chegaram no fundo do poço para isso, né? A ponto de ter que estar tomando medicação, aí depois sair daquele processo da medicação, que também é muito doloroso. Então, que as técnicas tornem um hábito de vida. Eu digo assim, aqui, reiki, barras de axis, constelação familiar, tarô, eu não jogo, mas eu tenho o meu tarô que eu jogo para mim, que é onde eu me oriento, e eu acho que é uma ferramenta magnífica que seja parte do nosso dia a dia. E é ali que a gente também desenvolve a nossa mediunidade. Para mim foi assim e tá dando certo, deu certo, e eu tenho certeza que é o caminho. Então, eu sempre digo, quando a gente sente o gosto bom, por que não compartilhar? Né? Eu penso assim, o que a gente vai fazer com uma energia dentro de uma caixinha? Nada, ela não vai servir para nada. Então tem tantas pessoas que estão desorientadas, que estão perdidas, e a gente às vezes está ali com a resposta que ela precisa, que ela tem que entender. Mas eu acho muito, extremamente importante a gente compartilhar a energia. Porque comigo foi assim, né? A minha mestre de reiki disse para mim, ela disse, tu precisa, claro que é uma escolha tua, mas foi onde ela me entregou aquela oportunidade que eu estou conseguindo entregar a oportunidade para outras pessoas também. Então, o processo, ele começou pela dor, obviamente. Hoje ele segue pelo amor e cada vez maior. É o meu propósito de vida, mas começou pela dor. E onde eu puder evitar que mais pessoas comecem por esse lado, embora a dor seja inevitável, ela nos faz crescer, né? Mas que o fundo do poço não seja tão comum como estava sendo. Que legal, que bacana. Ali, ó, a Graziela está colocando, ó, a Aline é uma excelente profissional, né? Então, realmente, para você que está nos assistindo ao vivo ali, já coloque seu boa noite, manda aviãozinhos para os seus amigos, para os seus contatos, diz, ó, assiste a live que é sobre mediunidade com leveza, de forma leve, para que você possa ser tudo o que nasceu para ser. Quando a gente vive a nossa mediunidade, quando a gente vive o nosso propósito de vida, tudo é leve. A prosperidade flui, a saúde flui, os relacionamentos, a vida flui de forma leve. E como foi esse processo? Antes de você trabalhar com as terapias, você trabalhava, você tinha um outro trabalho, você desenvolvia outras atividades. Como é que foi esse processo de transição dentro também, olhando para essa parte da tua mediunidade?
eu digo, né, que eu sempre gostei de gente. Eu tenho que estar sempre no meio de gente. Eu gosto de comunicar, de estar sempre envolvida com pessoas. Sempre gostei do desenvolvimento pessoal, né? Eu era gerente de loja, né? Eu trabalhava com uma equipe bem grande, assim. Tem pessoas que eu guardo no fundo do coração, que são pessoas incríveis, assim, e que até hoje eu tenho amigas que dizem assim, bah, lembra que tu falava que tu ia fazer uma coisa assim, mas que tu não sabia o que que era? Eu sempre dizia que eu ia estar conversando com pessoas e que eu ia orientar pessoas, mas eu não sabia que tipo de profissão era essa. Então eu gerenciava lojas, né? E quando eu gerenciava, assim, o que me dava entusiasmo era fazer o que eu faço hoje. Era quando alguém chegava com algum problema, eu levava para o meu escritório e eu sentava e ali eu tentava orientar. Não sabia o que eu estava fazendo, mas hoje, com um conhecimento maior, é exatamente o que eu faço. E aquilo ali me dava muita sede de viver. Tanto que eu comecei, né, a cursar RH, porque eu sempre gostei muito do contato com as pessoas. Eu sempre gostei de estar perto de pessoas. Estar trancado numa sala com um computador, para mim, nunca me atraiu. Né? Tive oportunidades, mas não, assim, nunca me atraiu. E a transição foi exatamente quando eu comecei a ver que eu queria mais daquilo ali durante o dia. Né? Que eu tinha alguns momentos, que aqueles momentos me satisfaziam muito, quando eu estava com os meus colegas resolvendo algum problema, né, pessoal, profissional, enfim. Só que tinha um momento que eu tinha do operacional que aquilo ali já não me cabia mais, já não era mais, não me fazia tão feliz quanto no início. E aí foi onde eu comecei a entender que que o lugar estava certo até aquele momento. A partir daquele momento já não era mais o meu lugar, né? E foi onde eu comecei, que aí eu fiz o curso de Reiki para autoconhecimento, né? O nível 1 foi totalmente autoconhecimento, foi aí que a minha chave virou. Quando eu fiz o nível 1, eu comecei a entender que eu não estava na profissão que eu desejava mais, estive por anos e fui extremamente feliz. Eu sempre me entreguei em tudo que eu faço, assim, eu me entrego muito em tudo que eu faço, profissionalmente, pessoalmente, então eu me entreguei anos para minha profissão, mas chegou um momento que eu já não estava entregando mais, e quando eu vi que eu não estava entregando, eu vi que já não era mais aquilo ali. E foi onde eu fiz o nível 2, e aí a chave virou mais um pouco, foi onde nós conversamos, eu decidi sair da loja, foi, né, também a loja para mim, assim, ó, foi uma escola, foi o melhor e o maior dos aprendizados, né? Porque foram anos com pessoas incríveis que eu tenho contato até hoje e eu aprendi demais. Então, assim, ó, foi um aprendizado. Conseguir me comunicar, eu devo à loja, né? Porque eu era dentro da caixinha, não gostava de falar em público. Lá eu aprendi a falar em público, eu tinha que fazer reunião, eu tinha que delegar, eu tinha que fazer minhas cobranças. Eu precisava fazer aquilo ali. E eu fui desbloqueando isso dentro da loja. Hoje eu consigo, por quê? Porque eu aprendi lá. Então, depois que eu saí da loja, né, a minha vida deu uma virada, assim, de 360. Saí da parte que eu amava até ali. A partir dali já não fazia mais sentido. Eu tinha um relacionamento também de 15 anos, que eu vi que também não estava mais fazendo sentido, nem para mim, nem para a pessoa. Conversamos, foi tudo tranquilo, né? Cada um seguiu o seu caminho. E eu entendi que eu estava entrando numa outra fase da minha vida, num outro ciclo, e que coisas precisavam ser fechadas. E foi onde eu entrei. Eu comecei a atender na minha casa. Eu atendi 1 ano e 3 meses na minha casa. Tenho uma sala, ainda tenho, né? Uma sala na minha casa, que era onde eu atendia. E aí foi que eu atendi, comecei para atender os conhecidos, para começar com a família, e daqui um pouco já estava chegando gente que eu não sabia mais de onde estava surgindo. E a coisa foi fluindo, fluindo. Hoje eu tenho um espaço maior, que é onde eu atendo, é onde eu dou os meus cursos, onde eu praticamente moro, porque é manhã, tarde e noite aqui. E é um espaço que, graças aos mentores, assim, foi perfeito o lugar, exatamente como precisava ser. Então, a transição
ela foi muito tranquila até eu descobrir que ela precisava acontecer, né? Até eu descobrir, porque a gente resiste muito, a gente é muito resistente à mudança. O ser humano tem muita resistência à mudança. Então, quando eu descobri que eu tinha que abrir mão do lugar que era minha paixão, eu acordava todos os dias empolgadíssima para falar, para mim era festa todo dia, que eu precisava abrir mão daquilo ali para ir para o incerto, trocar o certo pelo duvidoso, né? Era um tiro no escuro para mim, assim. Então, eu confiei o tempo inteiro nos meus mentores, né? Eles iam me orientando, eles me orientam até hoje. Eu tenho 3 mentores espirituais, que são meus chefes. Então, assim, eles me orientam e desde o início foi com eles. Eles me orientaram nas datas, eles me orientaram nos cursos a fazer, eles me orientam como eu programo os meus cursos, eu tenho reuniões com eles, e eles são mentores espirituais, eles estão comigo o tempo inteirinho, e é dessa forma que eu dou continuidade ao que eu aprendi há quase 20 anos atrás, né? É pesado falar assim, há quase 20 anos atrás, que era a organização. Então, o que ficou muito daquela época do início, do despertar, de conhecer a mediunidade, era a organização. A organização de entender que cada coisa tem que ser no seu tempo, que tem que ter o seu espaço, que nós não podemos ultrapassar, né, o processo. A gente fala tanto em processo na internet e é algo tão importante que às vezes vira até, né, rotina a gente falar, mas ele existe. Então, lá no início, o que me trouxe da parte do centro umbandista que eu frequentei foi a organização. Respeito, humildade, isso foi a base dele, assim, ó. Ele é um ser iluminado e está para sempre comigo. E a loja me trouxe muito conhecimento em relação ao ser humano, né? Foi, assim, um contato, uma escola, não canso de falar sobre isso, que foi onde eu consegui me comunicar, onde eu consegui fazer exatamente o que eu planejei um dia, sem nem saber o que eu estava planejando, mas eu sabia que eu queria. Então, quando a gente tem clareza, né, do que a gente quer ser, da pessoa que a gente quer ser, o universo conspira. Isso daí é fato. Ele vai encaixando e as coisas vão dando certo. E aí foi onde E a gratidão, né? A gratidão que dá para perceber que você tem pela loja, pelo aprendizado. Sim. E de uma certa forma, com certeza, foi uma escola onde os teus guias, teus mentores estavam te preparando para hoje você estar ali ministrando cursos, realizando atendimentos. E esse teu processo de transição, ele se deu na pandemia? Na pandemia. Não, foi na pandemia. A pandemia foi em março. Eu lembro que a loja teve que fechar. Dia 20 de abril, eu saí da loja. Dia 29 de junho, eu abri o meu espaço. Foi na pandemia. O pessoal, assim, buscou muito, né? Porque o que aconteceu, né? Claro que a pandemia foi um caso extremamente dolorido para todo mundo, né? Mas teve o lado que as pessoas precisaram, a gente precisou se conhecer, né? A gente teve que ficar dentro de casa, sem fazer nada, um olhando para a cara do outro, se obrigando a conhecer quem era aquele ser humano, que às vezes no piloto automático as pessoas não sabem quem elas são, não sabem do que elas gostam, não sabem o que fazem elas felizes. Eu lembro que no início eu peguei muito a questão de perguntar para os meus clientes o que te faz feliz. A maioria não sabia responder, né? Por quê? Porque eles se viram dentro da casa que trabalharam a vida toda para construir, não sabiam aproveitar a própria casa. Não sabiam que aquele espaço ali não reconhecia ser deles. Por quê? Porque eles estavam o tempo todo onde? No externo. Eles nunca estavam no interno. Eles não conseguiam conectar com a sua essência. E foi onde as pessoas buscaram, sim, desde a pandemia, foi onde eles buscaram orientação, foi onde a maioria dos meus clientes buscaram acolhimento, porque teve perda familiar, né?
muitas perdas dentro da família. Então, as pessoas buscaram autoconhecimento exatamente dentro da pandemia. Ali onde a coisa estava feia. Foi dentro da pandemia que eu consegui, né, entregar o meu melhor, né? Eu tive essa oportunidade de conseguir contribuir na vida das pessoas que estavam totalmente perdidas dentro de si mesmo, dentro da casa delas, que elas trabalharam tanto para construir e não conseguiam se conectar consigo dentro do próprio lar. Então, foi dentro da pandemia. 2, 3 meses depois que estourou, assim, que foi bem pesado ali. Então, desde lá. A pandemia ela não veio punir a humanidade, ela veio despertar. Então, exatamente. Foi um grande processo de despertar para muitas pessoas. Eu percebo que o meu trabalho também, como terapeuta, aflorou muito. Foi na pandemia. Os cursos que eu ministro também foi na pandemia. Em plena pandemia, nós tínhamos turmas de 17, de 20 alunos no curso de Reiki, onde a gente tinha que fazer várias turmas para poder ter essa separação, distanciamento. Mas as minhas primeiras turmas tinham 17 alunos, 20 alunos. Né? E hoje a gente vê que muitos continuam despertos. Outros voltaram a dormir. Né? Então, que a gente possa continuar a trabalhar, continuar a desenvolver a nossa atividade para auxiliar essas pessoas que estão despertas a continuarem, porque alguém que está desperto vai despertar a luz no coração de muitas pessoas, e quem está dormindo, voltou a dormir, que possa acordar pelo amor, porque senão a dor realmente vai bater na porta dessa pessoa. Ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor. É uma questão de escolha. E dentro desse processo da pandemia, você percebeu muitas pessoas trazendo a mediunidade aflorada para você? Como é que as pessoas chegavam dentro do consultório? Como é que elas vinham até você buscando essa questão da mediunidade? Eu estou enxergando espírito, eu sinto a presença, eu vejo. Isso aflorou mais na pandemia, você percebeu? É que, na verdade, né, o que aconteceu na pandemia, falando espiritualmente? Ninguém sabe, assim como nós encarnados estávamos perdidos, os espíritos desencarnados também estavam. Então, o que acontecia? Eles desencarnavam e eles não sabiam o que estava acontecendo. Porque era tudo muito rápido, era muita gente, era muito espírito ao mesmo tempo desencarnando. Então, o que acontecia? Eles vinham pedir ajuda. Eles vinham para quem? Para os médiuns. E então os médiuns se viam perdidos, né, naquela situação. Às vezes a mediunidade estava ali adormecida e daqui a um pouco vinha uma galera pedindo ajuda espiritual. E aí sim, aí foi onde deu o boom da mediunidade. Por quê? Porque eles começaram a entender que tinha, além do que a gente enxerga, tinha mais um mundo espiritual ali sendo trabalhado e que estavam tão perdidos tanto quanto nós no que estava acontecendo, né? Quanto a gente, os seres humanos encarnados. Então, eu acredito que deu mais essa procura sobre entender sobre a mediunidade justamente por isso, pela necessidade da gente se preparar, não só para ajudar pessoas encarnadas, como ajudar os espíritos que desencarnaram também. Né, porque eles estavam realmente perdidos, eles não estavam entendendo. Muitos desencarnavam e não sabiam que estavam desencarnados, porque era tudo muito rápido, né? Foi uma fase muito dolorida, né? Eles não conseguiam entender aquele processo, né, do hospital ali, era tudo muito rápido, tinha que ser muito rápido, não tinha despedida, não tinha o velório, não podia ter nada daquilo ali, que era onde o tempo do espírito entender que o corpo estava sendo velado não tinha. Então eles se viam perdidos, e aí eles buscavam ajuda onde? Nos médiuns, porque nós médiuns somos uma luzinha, e eles vêm buscar ajuda, eles vêm pedir orientação, e a pessoa estava desestruturada ali emocionalmente, também não sabia como ajudar. Então, vinha as sensações, porque são duas comunicações diferentes, né? Nós encarnados comunicamos de uma forma, os desencarnados comunicam de outra, dava um impacto energético muito forte, a pessoa desestruturava, não sabia o que estava acontecendo. Aí tinha crises de ansiedade, né? Tinha
noites inteiras sem dormir, acabavam tendo crises de pânico, de medo. Então, eu acredito que deu mais esse despertar da mediunidade na pandemia por conta da quantidade de demanda espiritual que a gente teve. Porque teve muita gente buscando ajuda e que a gente precisava. O quanto eu vi, né, uma pena a gente não ter médiums preparados para aquela situação. Então, realmente, a pandemia veio para nos elevar também nessa parte, porque, né, nós precisamos estar preparados para auxiliar não somente o mundo material, mas o mundo espiritual também, porque somos espíritos. Não tem como a gente fugir disso, né? Nós temos corpo, mente e alma, é um equilíbrio. Então, foi na mediunidade, na pandemia, assim, que a mediunidade judiou, entre aspas, do pessoal, porque eles estavam pedindo ajuda e realmente não tinha estrutura espiritual para lidar com aquela situação, né? Ninguém estava sabendo do que estava acontecendo realmente, né? Então não tinha como ninguém se preparar. Então eu acredito que, pelo que eu vi, pelo que eu vivenciei dos meus clientes, de todo o trabalho que nós precisamos fazer, foi bem intenso, a questão da falta de orientação espiritual com a pandemia, realmente foi o que deu o boom da mediunidade, assim, que o pessoal foi quebrando essa crença e esse medo de falar sobre esse assunto. Com certeza. E foi um tema que até hoje agora vem sendo debatido, vem sendo trazido em palestras, tem universidades trazendo matérias específicas, olhando para a espiritualidade, olhando para a parte da mediunidade, então, que a gente possa desenvolver isso diariamente. E como que talvez tenha pessoas que estão nos assistindo, que sejam pais, que sejam mães, que estão percebendo que a criança está desenvolvendo a mediunidade, ela tem a mediunidade aflorada, e os pais não estão sabendo lidar. Como é que o pai ou a mãe pode lidar com uma situação assim perante uma mediunidade aflorada de uma criança? É que, na verdade, é uma questão muito assim, eles estão vindo... eles estão sendo muito claros. As crianças que estão vindo nessa geração, eles estão sendo muito claros. Eles vêm, eu digo que eles vêm prontos. O que eles precisam? Orientação. Então, os pais, eu como mãe falo isso, nós precisamos nos preparar. Os nossos filhos, eles precisam de uma estrutura. Assim como a gente, talvez a gente entrou nessa bagunça espiritual porque nós não tínhamos essa estrutura, né? Antigamente não tinha as tecnologias e todo esse entendimento que hoje a gente tem. Então, os nossos pais não tinham essa orientação. Hoje nós temos. E, naturalmente, os nossos filhos, eles estão vindo muito evoluídos, com a mediunidade cada vez mais aflorada. E eu sempre aconselho, vão me trazer os filhos, vem junto, né? A criança ali sozinha, ela não tem estrutura. Ela sabe que ela pode, mas sem uma autorização dos pais e da estrutura deles, eles não têm como fazer, eles precisam dessa orientação. Então, hoje eu aconselho os pais a buscarem conhecimento, buscar evolução, buscar entender sobre espiritualidade, buscar entender sobre energia, por quê? Para que os filhos de vocês tenham essa oportunidade diferente de não precisar ir para a dor para depois entender que pode ter uma vida mais leve. Então, a questão é muito estrutura. É os pais entenderem e aceitarem isso, né? Porque são crianças, às vezes são punidas, né? Falam alguma coisa que estão vendo, que estão sentindo e ainda são punidos por conta daquilo ali. Só que eles não têm o controle. Realmente eles são puros, eles estão entregando o que eles têm. Então, ao invés da gente punir eles ou se revoltar com aquilo ali, que a gente entenda que isso vai ficar cada vez mais comum, né? Nós vamos estar cada vez mais dentro desse mundo espiritual, porque somos espíritos, isso a gente não pode negar. Então, a questão é muito dos pais estarem estruturados, dos pais amadurecerem a espiritualidade, dos pais entenderem sobre espiritualidade, buscar evolução,
Por quê? Para que os filhos sejam bem orientados. Para que amanhã ou depois os filhos não precisam estar tomando medicação para ansiedade, medicação para depressão, só porque os pais não se orientaram o suficiente. Então a questão é muito de orientação. Buscar conhecimento, buscar falar com quem sabe o que está falando, né? Para que então a gente consiga passar a melhor orientação para os nossos filhos. Porque é fato, se tudo é questão da quantidade, que nem o remédio, se a gente está em quantidade maior, ele se torna veneno. Então a questão da mediunidade é isso. Enquanto nós estamos sendo orientados, ela vai fluir a nosso favor. A partir do momento que a gente barrar ela vai bater na nossa porta até a gente abrir. Então é muito mais fácil aceitar, né, de entender e aceitar que a gente tem isso no nosso dia a dia, buscar orientação, buscar conhecimento para que a gente consiga ser base para eles, do que amanhã ou depois eles se tornem adolescentes, pré-adolescentes, depressivos, com ideação suicida, né, se machucando, se cortando. Por quê? Porque aí se transforma em dor realmente. Então eu sempre vou orientar os pais a buscarem orientação, buscar conhecimento, tirar dúvidas, buscar ajuda, porque eles sempre vão ser a estrutura dos seus filhos. E é eles que precisam dar força para os seus filhos e não ao contrário. Então, a questão das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, aos problemas espirituais é mediunidade sendo negada. Busca orientação que vai ter esclarecimento. Isso é fato. E é uma busca, né? Então, que os pais possam também buscar, em primeiro momento, os pais buscarem para auxiliar também no tratamento, na mediunidade dos próprios filhos. Eu quero dar boa noite para a Ana Carvalho, deu boa noite aqui, boa noite para a Ana. O Cláudio colocou aqui, deu boa noite, colocou a Aline Almácio, iluminada. Boa noite para o Cláudio. Boa noite também para a Ana, esposa do meu pai, está acompanhando. Boa noite, acho que meu pai também está assistindo. A Beta também colocou aqui, a Aline é maravilhosa. Olha, quanta gente legal, bacana. Boa noite para a Ivanete, também está nos acompanhando. A Daniele, como sempre, com palavras certas, sempre bem colocadas. Olha ali, que legal, que bacana. Então, realmente, a mediunidade, as pessoas que estão nos assistindo ao vivo agora, que vão assistir depois na gravação, né, tem esse lado também forte e intuitivo. Como é que a pessoa, você trabalhando forte esse lado da sua mediunidade, como que a pessoa pode aflorar? Talvez a pessoa, ela sente, ela enxerga, ou ela trabalha fortemente com as terapias. Como que ela pode desenvolver a própria mediunidade a favor dela e a favor dos outros? A questão da religião, que eu sempre falo, não é ser contra, de forma alguma. Né? Eu acolho e eu acredito que toda religião tem o seu fundamento e eu respeito e eu tento entender um pouquinho de cada. Mas eu acredito que a religião, ela precisa ser escolhida depois que a gente entende quem a gente é. Então, entender a mediunidade como mediunidade é uma coisa, religião é outra. Né? Não que uma vai estar dentro da outra. A partir do momento que a gente entende que a mediunidade tem a ver com autoconhecimento, naturalmente eu posso ser médium e eu posso estar numa igreja católica, eu posso estar numa igreja evangélica, eu posso estar no centro espírita, eu posso estar numa casa de umbanda, sendo médium. E eu posso não ter religião e acreditar nos meus mentores e tá tudo certo, entende? A questão da terapia é uma coisa que eu vejo muito quando a gente fala sobre mediunidade. Chega a ser engraçado, porque as pessoas já pensam que vai ter incorporação, que vai ver espírito, que vai falar com espírito, que já não vai dormir de noite e a vida vai virar uma bagunça. Não é essa a questão. É por isso que tem as técnicas terapêuticas, porque elas vão o quê? Nos conectar com a gente mesmo. E a mediunidade, ela é essa conexão. Ela é esse entrar para dentro da gente. Então, entender quem nós somos em primeiro lugar faz com que a gente possa escolher o que a gente quiser depois. A gente pode escolher qualquer religião, a gente pode escolher relacionamento, a gente pode escolher emprego, a gente pode escolher tipo de amizade, nós podemos escolher quais os lugares frequentar,
que tipo de música escutar, como se vestir, a gente pode escolher tudo. Mas primeiro a gente precisa entender quem a gente é. E a primeira escolha tem que ser a gente. Então, a questão, eu sempre, quando alguém chega e diz para mim, eu preciso desenvolver a minha mediunidade, como tu pode me ajudar? Eu sempre vou indicar o nível 1 de Reiki, né? Ah, mas aí vai ser todo mundo reikiano. A questão não é de ser todo mundo reikiano. Nem todo mundo que faz um curso de Reiki vai abrir um centro holístico. O nível 1 de Reiki é totalmente ligado ao autoconhecimento. A questão da gente se conectar com a gente, da gente ter um momento, o que eu tenho de principalmente clientes mulheres que não têm um tempo para elas durante o dia. Eu pergunto assim, o que vocês fizeram hoje por vocês? Não fiz nada? Eu trabalhei, eu cuidei do filho, eu cuidei do marido, eu fiz isso, eu cuidei da casa. Ah, mas em que momento tu te conectou contigo? Tu ficou 5 minutos em silêncio. Isso não faz parte da minha realidade, Aline. Então eu digo assim, aqui o Reiki, ele faz a gente ter esse momento. Ele nos coloca em conexão, porque na autoaplicação, nos 21 dias de purificação, ele vai nos colocar nesse momento e a gente vai criar esse hábito. E por mais que a gente busque autoconhecimento em livros, em cursos, em palestras, em vídeos, o autoconhecimento é relacionamento. A gente só vai se conhecer estando se relacionando com outra pessoa, se relacionando com a gente mesmo, se relacionando com os nossos clientes, com os nossos filhos. É relacionamento. É no outro que a gente vai se espelhar. Agora, se cada reação que o outro tiver, a gente for dar paulada por cima, a gente não vai aprender a lidar nunca com as nossas emoções. Não lidando com as nossas emoções, a gente nunca vai saber o que é a nossa espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade é baseado no que a gente vive. Religião é baseado em algo que está nos sendo passado. E espiritualidade é baseado na nossa vivência. Então, nós precisamos o quê? Viver a vida que a gente escolheu. Não o que o pai escolheu, que a mãe escolheu, que o patrão está mandando dizendo que está certo. Não. Nós precisamos viver a vida que a gente escolheu. E a gente só vai saber que vida é essa quando a gente se conhece. Porque senão é piloto automático o tempo todo. Então a questão, eu sempre vou indicar, Reiki quer desenvolver a mediunidade nível 1 de Reiki. Quer desenvolver a espiritualidade nível 1 de Reiki. Não quer dizer que vocês que vão fazer o nível 1 vão ser reikianos. As pessoas ficam preocupadas, eu não vou saber fazer o Reiki. A questão é estar contigo em primeiro lugar. O Reiki, ele é desenvolvimento. O que a gente busca? Desenvolver a mediunidade. Então, o Reiki, ele vai estar dentro da mediunidade, a mediunidade vai estar dentro do Reiki. Não tem como a gente fugir disso. E é a forma, hoje, que eu conheço, dentro dos meus estudos, é a forma mais leve de desenvolver a mediunidade. Não é fácil. Quando a gente diz questão de leveza, não é facilidade. Nem sempre vai ser fácil. Mas a gente buscando dar o nosso melhor, vai ser mais leve. Porque quando a gente entrega o nosso melhor, naturalmente nós vamos receber o melhor. Então, é uma coisa que me questiona muito. Como que eu tenho tanto cliente? Porque eu entrego o meu melhor. Eu vou ter, no mínimo, a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente entrega com leveza, que a gente não coloca o Reiki como algo assustador. Porque só eu consigo fazer, ninguém mais vai conseguir. Não. Todos nós temos capacidade. Esses dias, infelizmente, tem, né? Infelizmente ainda existe. Uma reikiana me questionou, mas por que tu deu o curso de reiki para fulana específico? Eu disse, a partir do momento que às vezes eu vou direto na ferida. A partir do momento que tu me falar que um motivo que tu é melhor que ela, que tu pode ser reikiana e ela não, eu paro de dar curso de reiki agora mesmo. Mas primeiro tu me prova que tu é melhor que ela. Por que as pessoas têm essa questão de que é reikiana porque é melhor? Não. Nós todos estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, senão nós vamos voltar vida após vida, vida após vida, só andando em círculo. E o reiki é um caminho para a evolução. É um caminho. Não adianta a gente fugir. Não é o caminho de todo mundo? Não é o caminho de todo mundo.
É o caminho que a pessoa escolheu. E se ela escolheu, ela sim tem todo o direito de usar e abusar de todos os benefícios que o Reiki nos traz. Então, sim, eu vou sempre indicar nível 1 de Reiki para quem quer desenvolver mediunidade dentro das técnicas terapêuticas. Agora, se a pessoa não quer, se ela quer escolher a religião, ela vai ter todo o meu apoio também. Ela vai entender a religião da forma que ela escolheu, dentro do processo que ela escolheu, dentro da estrada, da casa que ela escolheu, e o meu apoio vai ser o mesmo. Agora, se a pessoa escolheu o Reiki, também eu estarei aqui pronta para ajudar. Qual a diferença? Que o Reiki eu vou poder dar toda a orientação. Já na religião eu não vou conseguir fazer isso, porque a doutrina é diferente de uma para outra. Então, o Reiki ele vai abranger sempre a espiritualidade. Jamais religião. Reiki não é religião. Reiki trabalha a espiritualidade, é uma técnica que vai nos elevar, vai elevar a nossa espiritualidade, a nossa energia. Não tem nada a ver com religião. Então, sim, eu indico e vou indicar sempre, e é a melhor escolha. Com certeza. O Reiki é fantástico, é a porta de entrada, é uma porta de entrada que do autoconhecimento, e depois, com certeza, vão surgindo outros cursos, outras técnicas. Mas o Reiki é básico. Quem nesse momento, eu não posso, eu não consigo fazer, ou você não sabe o que é o Reiki, busque uma sessão de Reiki. Fazer uma sessão em primeiro lugar, para você conhecer e perceber o quanto que isso é bom, o quanto que isso vai modificar e te ajudar na tua mediunidade e na transformação da tua vida. Eu quero dar boa noite para a Anice, também a Anice está aqui nos assistindo, boa noite. O Adilson está dando boa noite, ele disse que você é a mestre dele, mestre Reiki. Boa noite. Estamos chegando quase 1 hora de live, então estamos chegando na reta final aqui. O tempo passou voando quando o assunto ele é empolgante, quando o assunto traz essa alegria, essa leveza, a hora a gente não vê. E para quem depois não assistiu a live, depois você pode assistir novamente, eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram, vou colocar lá na minha página no Facebook também, lá no meu canal no YouTube. Então, vai estar em todas as plataformas aí, para que a gente possa permanecer. Com certeza vai vir outro já vindo ali agora ao vivo para outras lives, para que a gente possa continuar. Ali, ó, a Cíntia colocou para a gente continuar. Vamos continuar assim. Vamos marcar outras lives. Virão outros temas, com certeza. E para quem deseja fazer um atendimento contigo, quem está aflorando essa parte da mediunidade, seja uma criança, seja um adulto, como é que a pessoa pode te encontrar? Você atende apenas presencial? Tem atendimentos online? Como é que funciona? Eu atendo presencial e atendo online também. Geralmente online é para o pessoal fora da cidade, né? Eu tenho bastante cliente fora da cidade. Eu sou meio complicada de ter horário, porque graças a Deus, né, os meus horários são bem lotados, mas eu sempre tenho agenda de horários marcados e tenho a minha agenda de espera. Então, o pessoal pode me chamar, eu sempre vou perguntar qual é o melhor horário, né, que a pessoa tem disponível, vou ver a próxima data. É bem possível, se aqui antes do meio do ano eu não vou ter, tá? Eu deixo bem claro, mas que eu tenho a minha agenda de espera e que eu vou colocar o nomezinho, o melhor horário, e se vagar algum horário antes da data marcada, pode me chamar, pode me deixar ali anotadinho que eu vou entrar em contato, eu vou chamar, tá? Então eu atendo, claro que online só o Reiki, né? Não barras de Axis, nem uma das outras técnicas eu consigo fazer à distância, não. A gente não pode fazer, mas o Reiki eu faço online, faço atendimento à distância, sim. Sempre procuro fazer o atendimento à distância mais ou menos por esse horário, né? Que aí o pessoal já relaxou, já está pronto para dormir, então eu já aplico o Reiki, a pessoa já fica mais à vontade. Durante o dia, manhã, tarde, noite, de segunda a sábado, eu atendo presencial com horário marcado. Então, você sempre vai ter, independente da técnica que a gente for aplicar, vai ter uma conversa
antes, onde eu vou explicar como a técnica funciona. Depois nós vamos para a maca e depois da maca tem um feedback do que aconteceu ali, quais os tipos de bloqueio, quais os tipos de crenças que foram limpas. Então, assim, sempre eu deixo o máximo de esclarecimento para o cliente, para que ele saia daqui entendendo quem ele é. Naquele momento, ele precisa entender quem ele é. E ali é a minha responsabilidade fazer isso. Agora, o que ele vai fazer depois que ele sai da porta, aí é a responsabilidade dele. Mas aqui dentro eu assumo a responsabilidade e eu entrego realmente o que eu consegui alcançar ali. E eu vou entregar para o cliente. Então, qualquer dúvida que surgir, eu também sempre me coloco à disposição. Nem sempre eu vou responder na hora que o cliente precisa, porque eu vou estar atendendo, mas quando eu me liberar, eu sempre vou retornar, né? Mas eu sempre coloco qualquer tipo de dúvida que eu puder responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou buscar, né? Não vou deixar o cliente sem uma resposta. Se eu não tiver ali, eu vou pesquisar, eu vou buscar, eu vou me conectar com os meus mentores e essa resposta ela vai vir. Ela vem. De alguma maneira ela vai vir. Então, essa é a minha forma de atendimento. E eu tenho as turmas de Reiki. Agora, março já está fechada a turma, abril já fechou também, agora eu abri a turma de maio, tá? Todo mês eu tenho uma turma de Reiki, porque aí eu faço nos finais de semana, quinta, sexta e sábado, sempre no meio do mês. Tem a turma de Reiki, nível 1. Então, março já fechou, abril já fechou, maio eu tô com a turma aberta. Quem tiver algum interesse pode me chamar que eu tiro as dúvidas e a gente já coloca na lista também e já vamos fazer curso de Reiki. Exato. E além do curso de Reiki, você ministra outros cursos? Não. Eu estou faltando uma classe de barras de Axis, que eu não consegui fazer por conta do meu tempo, né? Porque não tem cachoeira, então, por enquanto, falta uma classe de barras de Axis. E para o meio do ano tem uma novidade aí que vai vir sobre constelação familiar, mas é no meio do ano, porque eu preciso organizar minha agenda para me encaixar dentro do curso, para fazer bem bonitinho. Muito legal. Realmente, tudo isso vai aflorando, vai abrindo caminhos. Então, para você que está nos acompanhando, depois eu vou marcar a Aline aqui embaixo, vou marcar ela na live também. Chama ela no direct, conversa com ela, veja os horários que ela tem, procura acompanhar ela, tem conteúdo muito legal aqui no Instagram, né, para você, talvez que não seja de Cachoeira do Sul, marca um atendimento online, chama ela, daqui a pouco você pode ir à Cachoeira do Sul, fazer o curso de Reiki com ela também, né, sinta no teu coração, né, é um processo interno de dentro para fora. Exato. E a minha busca realmente é trazer para vocês bons profissionais que eu confio, pessoas que realmente já tiveram contato pelo profissionalismo, e a Aline é uma dessas pessoas que eu admiro, comecei a admirar pelo trabalho dela, e hoje eu vejo que ela é uma excelente terapeuta e só tem a crescer, levar a luz cada vez mais para as pessoas. Então, fica a minha gratidão por você ter aceito o meu convite aqui de conversar com a gente na live de hoje. E já fica os convites para próximas lives, para trazer outros temas, outros assuntos também, para engrandecer, com certeza, esse conteúdo maravilhoso, espiritualidade, mediunidade, sempre com muita leveza. É um assunto que, se a gente ficar a noite toda conversando, né? Tem assunto. Mas eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui. Agradeço a todos que estavam ali, que eu vi que são os meus. Agradeço eles, que eles, assim, sem eles nada disso estava acontecendo, sem a confiança dos meus clientes, né? A gente sabe que eles são quem nos guiam, de alguma maneira, são os nossos mentores, né? E às vezes a gente está achando que está ensinando e está aprendendo muito mais com eles do que ensinando. Então, gratidão a todos, a confiança de cada um, ao teu convite, e eu estou sempre pronta para novas lives, adoro conversar. Então, quando precisar, quando quiser, me chama, a gente marca e só vai. Gratidão. Vamos marcar, com certeza. Fica então a nossa gratidão a quem nos acompanhou ao vivo.
E quem vai nos acompanhar também na gravação, fica o nosso boa noite, nossa gratidão e o nosso desejo que você viva uma mediunidade leve, com alegria, de forma saudável e que você seja, sim, tudo o que você nasceu para ser e não o que os outros querem que você seja. Então, vai brilhar, espalhe o teu brilho, porque com certeza a vida ela é bonita e com certeza com a mediunidade aflorada de uma forma leve, ela fica mais bela ainda. Uma linda noite a todos e até a próxima live. Até.